tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um Bem Natural. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente sou apaixonada, que é sobre o auto-amor. Afinal de contas, quem não se ama não consegue amar a ninguém, embora a gente tenha aprendido diferente, né? Para a gente conversar sobre isso, a gente tem aqui no estúdio a Carol, que é Coach Master Love. Depois ela vai explicar, afinal de contas, o que é Master Love. Né? E estamos aqui também com a Cat, que trabalha com o método The Rose. Falei certo? Falei. Muito legal. Gente, é o lugar mais cheiroso de Santos, tá? Quem não conhece, por favor, vai conhecer, porque aquele lugar ficou marcado nas minhas memórias olfativas. Verdade. A Débora, que é terapeuta holística, né, Débora? Sim. E a Sandrine Vilarte, que também é terapeuta, consteladora familiar e outras coisitas mais. Eu, Ivi Fávero, que também sou terapeuta profissional, enfim. Então vamos lá conversar sobre autoamor. A gente aprende desde criancinha que quando a gente se ama, quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente está sendo egoísta, né? Nós, mulheres, especialmente, aprendemos que temos que amar a Deus, aos nossos pais, ao nosso marido, aos nossos filhos, aos nossos vizinhos, cachorro, periquito, papagaio. E em algum momento, talvez, se a gente tiver sorte, a gente entra nessa fila. Sim. Não é? Porque se a gente faz diferente disso, todas as pessoas, ou grande parte das pessoas, diz: mas você é egoísta, né? Só pensa em você. Como se pensar em nós mesmas fosse o pecado capital, um dos pecados capitais. Só que não é. Quando a gente se ama, a gente tem a capacidade de amar ao outro. Se não nos amamos, a gente até acha que ama o outro, mas na verdade isso não é amor, pode ter qualquer outro nome. Mas amor, com certeza não é. Então a gente vai conversar sobre isso tudo. E com quem começa? Vou começar com a Carol, Master Love, vai poder dizer. Afinal de contas, o que é ser Master Love e como a gente faz para se amar mais. Então vamos lá, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Master Love, eu trabalho através de sessões para que as mulheres descubram a sua autoestima e melhorem tanto elas próprias quanto seus relacionamentos. Porque a mulher, quando ela está bem com ela mesma, isso reverbera em todas as áreas da vida dela. E muitas vezes é esse pensamento, Ivo, de que eu não mereço, é o não merecimento. A gente já cresce limitada, né? Tudo isso que você falou. E quando ela faz alguma coisa por ela mesma, ela sente culpa. Como assim sentir culpa de fazer algo por ela mesma? E é essa culpa que eu tento tirar dessas mulheres e ressignificar muitas coisas na vida delas, essas crenças limitantes. É basicamente isso, Master Love. Muito legal. Sandrine, nas constelações a gente entende também que esse comportamento é uma repetição de padrão dos nossos antepassados, né? A gente vem sempre se alinhando com alguém ou com alguém, e aí a gente vem repetindo isso tudo, né? E além dos antepassados, vamos começar um pouquinho mais próximo com nossos pais. Muitas pessoas julgam, criticam pai e mãe, porque a gente tem inconscientemente essa imagem de pais super-heróis que nos devem tudo, então a criança vai crescendo, julgando, criticando, e aqui vai atingindo o seu auto-amor, né?
está sempre em busca de um amor do outro. Eu não recebi amor da minha mãe, eu não recebi amor do meu pai suficiente, então vai buscar esse amor fora, geralmente nos relacionamentos amorosos, né? Quem assim teve problema com o pai, e aí vai buscar um companheiro exatamente igual ao pai, e vai repetindo o padrão, sempre buscando algo que falta, e na verdade é a gente que tem que se olhar para dentro, para nos amar primeiro, independente do nosso passado. Então, a constelação ela nos ajuda a ver a origem do por que eu não me amo tanto, por que eu não consigo cuidar de mim, por que eu não consigo, como você falou, né, fazer coisas para mim sem me sentir culpada. E aí a gente vai buscar a origem. Como foi com seus pais, com sua mãe, com seu pai e os seus antepassados? O que aconteceu lá atrás que eu estou repetindo por amor cego para repetir padrões e acabo esquecendo de mim? A gente, como se a gente vestisse uma roupa que não é nossa, por amor ao nosso sistema familiar, e aí a gente acaba perdendo quem sou eu, né? E sabe que eu fui a um casamento ano passado, e aí o padre falou uma coisa que a gente sabe, mas não pensa, né? O que é amor? O A é a ausência. E esse mor é de morte. Então, ausência de morte. Portanto, vida. Uhum. Então, quando falo em amor, falo em vida. E muitas vezes a gente não considera isso, né? E o que a gente quer na vida? É a felicidade. Então, quando a gente pensa que o auto-amor é a ausência de morte, portanto, vida, a gente faz de tudo para alcançar essa felicidade. E o que é esse tudo, né? Em primeiro lugar, é entendermos que somos a pessoa mais importante da nossa vida e que sim, temos que cuidar de quem somos para poder cuidar das outras pessoas. Uhum. Muitas vezes a gente se esquece de quem a gente é, se é que um dia a gente soube quem somos. Né? Então, é porque é muito natural, né, nós sermos fiéis aos nossos pais, né? Então, aquela dor da minha mãe, de uma certa forma, através de DNA, ou através até das crenças, da criação que nós tivemos, quando a gente percebe, a gente já está repetindo, né? Só que a gente não consegue olhar para o outro e ver, né, que ele, de uma certa forma, está representando isso e que eu tenho que mudar, né? Se eu sou a causa e se eu sou a solução, eu posso sair daquele emaranhado, eu posso sair daquela situação fazendo diferente, né, Sandri? E tentar ser feliz e buscar ajuda e buscar terapias, né? Sair dali. Eu vejo que as pessoas, elas estão numa zona de conforto muito grande e acaba ficando anos ali, anos naquele sofrimento, né? E não sai, porque às vezes não tem a coragem de falar, olha, eu vou tentar diferente, eu vou tentar fazer alguma coisa por mim, trazer essa responsabilidade para mim, né? Então a gente vê muita gente sofrendo num casamento falido, né? Porque eu acabo não me amando e vou aceitando aquilo, aquela migalha, e ninguém é feliz, né? mesmo para quem não está em relação alguma, né? E não está por opção ou porque está sofrendo e faz a escolha do sofrimento. Sim. Porque tem isso também, né? Muitas vezes as pessoas escolhem sofrer. E por que escolhem sofrer? Porque o nosso cérebro danadinho quer que a gente fique na zona de conforto. E para eu ficar na zona de conforto, ele diz assim, tá ruim, mas tá bom. Porque eu conheço, a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe o próximo capítulo dessa história. Uhum. Então fica aí, que tá tudo bem, né? Não precisa se mover, porque toda mudança precisa de movimentação, precisa da ação. E a ação é como na musculação. A gente vai para a musculação hoje, faz determinado exercício, aquele músculo vai crescer, mas antes de crescer ele vai inflamar e vai doer, né? Na mudança do nosso comportamento é do mesmo jeito, né? Só que é emocionalmente falando. Uhum. Essa emoção, essas emoções vêm, deixam a gente em estados, muitas vezes, que a gente desconhece, e aí a gente não quer passar por isso. Então, para não passar por isso, a gente deixa tudo como está, varre para debaixo do tapete que está incomodando,
ou bota lá naquela gavetinha, tranca e joga a chave fora e fica fingindo que tá tudo certo. Mas aí a meditação, a yoga podem Sim. ser boas ferramentas, né? Exatamente. Eu vou falar que o auto-amor é um assunto muito, muito pertinente, muito bacana de ser trazido, principalmente nessa época de carnaval, né? Porque quando você não consegue tirar o auto-amor do autoconhecimento. Eles caminham ali lado a lado. E do autocuidado, E do autocuidado também. que uma coisa leva a outra, né? Sim, e a partir do momento que você começa a olhar para você, a se conhecer, a olhar para os seus valores, você passa a não aceitar essas situações que você precisa jogar o tempo inteiro para baixo do tapete. E também existe uma força interna dentro da gente, e que se você não despertar isso, não despertar esse poder de se olhar e falar, não, eu vou gastar energia com isso, porque o nosso cérebro ele não quer gastar energia. Não. Tanto que você vai para academia, você inicia lá o exercício, ok, nos primeiros momentos você percebe que seu corpo está ficando bonito, bacana, só que daqui a pouco você já está pensando nos problemas, está desconectado. Então, quando você pratica através do yoga, né, de outras formas que não são só as terapias, mas também com a terapia aliada, né, você pode aliar os dois, e você praticando, o yoga vai fortalecer os seus valores, o yoga vai trazer um método de bom relacionamento para você, vai trazer autoconhecimento, e a partir do momento que você tem todas essas ferramentas e você utiliza a seu favor, com certeza você vai ter uma vida melhor e mais energia para gastar com essas mudanças. Porque o yoga é muito interessante, ele traz poder. Por que nós falamos muito dos valores e de fortalecer esses valores? Porque se você é uma pessoa má, você vai ser um malvadão com poder. E não é isso que nós queremos. O método de Rose trabalha dentro da filosofia a base, os valores. Por quê? Porque nós queremos que essa pessoa se transforme numa boa pessoa, para que ela seja mais uma pessoa a fazer a diferença no mundo. E não uma pessoa só com poder que não tem bases para que façam as mudanças necessárias para ter uma vida boa, para ter qualidade de vida, para ter bons relacionamentos. Você imagina, tudo isso pode ser despertado com a ajuda da terapia e com o yoga, assim, você vai virar um foguete, com certeza. E é interessante o que você falou, porque quando a gente está bem, quando você falou a gente está numa boa pessoa, a gente influencia todas as pessoas em volta. Então, por exemplo, desde que eu comecei com as constelações também, melhorei muito meus relacionamentos, claro, comigo mesmo, mas principalmente com os outros. E a gente não quer mudar os outros. A gente mudando de postura, os relacionamentos mudam magicamente, quase eu diria. Então é sempre começando com a gente, né? Nós sempre, né? De dentro para fora. Exato. É sempre de mim para o outro, com o outro. E isso ajuda a transformar o mundo. E o que eu penso da yoga e dos processos de meditação também é que eles nos ajudam a nos manter em estado de presença. Né? Então, aquela pessoa que não sabe focar, que não consegue, né? Tá aqui, mas tá pensando, tem que pagar a conta tal, tem que levar o carro para alinhar, tem uma viagem da semana que vem, tem um nananana. Na yoga, ou ele tá, ou ele tá. Ou ele tá. Não tem como sair. Na meditação até às vezes o pensamento vai, né? É o treinamento, né? Meditação é treinamento. Você vai deixar a mente devagar e ela vai voltar. Exatamente. Você vai treinar isso e durante um bom tempo você vai ficar só treinando. Mas durante as técnicas, não. Você vai estar ali presente com o seu corpo, com a sua mente, trazendo essa união dos corpos físico, mental e emocional. Não tem como você conseguir fazer uma prática sem estar conectado. Então, isso vai fazendo com que você vá se autoconhecendo através das técnicas, mas o mais importante para nós, Ive, é a filosofia. Porque essa filosofia vai trazer essa base que são os valores
de fortalecer os seus valores, para que você tenha esse conhecimento muito forte. E aí sim, você consegue a partir daí ir fazendo as mudanças necessárias na sua vida para que você tenha mais qualidade de vida, mais energia para tudo, para tudo. Bem bacana. E aí a gente volta de novo, né, com a questão de como o auto-amor, o cuidar de si, o entender quem você é, os seus desejos, as suas vontades, as suas crenças, pode ser transformador. Com certeza. Eu tenho algumas clientes que começam a sessão comigo chorando e depois elas terminam dizendo assim, Carol, ninguém nunca me fez essa pergunta antes. E eu me respondendo, eu passei a me conhecer. Agora eu sei o que eu gosto, mas principalmente o que eu não gosto. Eu sei o que eu aceito e principalmente o que eu não tolero. O que eu tolero e o que eu não tolero. E o não é fundamental, porque a partir do momento que elas passam a dizer não, é libertador. É libertador. E o autoconhecimento vem disso, o auto-amor. Eu demorei muito, no meu processo, demorei muito para entender o que era amor próprio. Eu demorei muito, mas na hora que eu descobri, ninguém me segura. Porque a gente tem essa coisa também, que a gente vem a vida inteira sem saber o que é determinada coisa, né? Sim, E aí, a gente até pode saber o que é amor próprio e achar o nosso. Mas para colocá-lo em prática todos os dias. É uma ginástica, a gente não nasce com amor Sim. próprio, é uma ginástica, a gente vai todo Nós dia. vamos quebrando os paradigmas, né? É Todo quebrar dia. paradigma todos os dias. É. E isso demanda uma energia danada, porque o nosso cérebro, é como a Ivy falou, ele quer ficar ali, naquela zona de conforto, já conhecida. Quebrar paradigmas não é uma coisa legal, porque isso vai doer, isso vai fazer com que você, né, tenha que fazer algumas alterações que você não sabe como vai ficar. Sim. Então, isso traz o desconhecido é assustador. Então, a gente vê hoje, inclusive, que eu queria trazer isso, que eu acho que é muito importante, muito mesmo. Nós vemos hoje, principalmente as mulheres, né? Talvez os homens não tanto, mas um culto ao corpo, à imagem, né? De uma forma assim exacerbada. E você vai ver que essas pessoas, elas estão lindas por fora, mas elas estão uma bagunça por dentro. E talvez quanto mais bonita por fora, mais bagunçada por dentro ela está. E o mais importante é trazer esse pensamento. Começa de dentro para fora, gente. Sabe? Começa a trabalhar lá dentro. Aos poucos, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de autoconhecimento, não acaba. Ele é todo dia você levanta e decide. Hoje vai ser um dia bom ou um dia ruim. É você quem escolhe. E isso você, né? Você escolhe isso. Então você tem esse poder. E esse poder está lá dentro. Você escolhe se você vai ser triste, se você vai ficar triste, se você vai ficar infeliz. Manter essa energia ao longo do dia é muito importante para que nós não tenhamos que ver tantas pessoas, né, que assim, tão enfeitadas, mas tão bagunçadas. E é importante isso que você está falando, e é importante também a gente dizer que durante o dia pode ser que a nossa energia baixe. É normal, É normal. né? Mas tem técnicas que a gente pode utilizar para elevar. Então eu vou dar uma dica aqui, aí vocês, por favor, também deem. Eu gosto muito de usar a cromoterapia a nosso favor, né? Então, o que é legal? Usar cores alegres, estar perto de cores alegres. Se você não pode usar, você pode se influenciar dessas cores. O amarelo, o laranja, o vermelho, por exemplo, são boas cores, porque elas são cores da excitação, né? Então elas vão deixar a gente mais up. Sim. Evitar, nesses casos, cores mais escuras, né? O cinza, o preto, o marrom, que nesse caso não serão boas influências. Muito embora o marrom seja uma cor maravilhosa para a gente ter no quarto do casal, porque é a cor do acolhimento, né? A madeira, remete a madeira, acolhimento, aconchego. Não é à toa
e filmes de romance, normalmente tem uma lareira, normalmente tem uns tons terra, por conta desse aconchego. Né? Um óleo essencial muito bom para trazer também, né, essa energia de alegria é do alecrim, né? É muito gostoso você sentir aquele aroma do alecrim, te traz uma felicidade momentânea. Gerânio, Né? seu óleo vermelho. Né? E aquilo que você falou, é o resgate do nosso poder, porque todos nós temos. Mas devido às crenças, aquilo que nós trazemos de fidelidade, ai, mas minha mãe sofreu, eu tenho direito de ser feliz, e isso nos culpa muito, né? E não, deixa claro que é dela, eu posso ser feliz sim, e vai estar tudo bem, né? Sim. Acho que nós nascemos para ser felizes, Não é? né? Nós nascemos para amar incondicionalmente, acho que esse é o grande sacada, e para ser feliz. Sim. Com Total. certeza. Gente, eu tô rindo aqui, porque Eu também. o nosso diretor tá fazendo micagem aqui no estúdio. E aí não dá. Não rir. Ai, meu Deus. Sandrine, uma dica. Uma dica, eu acho que serve para tudo, não somente para o amor próprio, é estar vigilante com nossos pensamentos. A gente, né, tem 70 mil pensamentos por dia, a maioria inconsciente, e já foi provado que a maioria são negativos. Então, se a gente fica vigilante com esses pensamentos, puxa, estou pensando algo negativo, eu já penso ao contrário, eu vou pensar, mesmo se eu não acredito, eu vou falar em positivo, meu cérebro vai acreditar tudo que eu falar, eu pensar. Então, se eu começar a pensar, nossa, eu estou tão cansada hoje, percebi, eu já vou falar, nossa, eu estou em plena forma, mesmo se eu estou um bagaço, mas eu só falando, eu estou em plena forma, vai me ajudar a estar em plena forma. Então, fica vigilante com seus pensamentos e troca se você perceber que é negativo. Legal isso que você falou. Tem uma outra coisa que a gente faz, aquelas vezes que a gente tá mais triste, mais com a cara mais assim, né? O que é legal fazer? Colocar uma caneta ou um lápis na boca. Quando a gente faz isso, com lápis assim na horizontal, né? Automaticamente a gente vai fazer assim. Mas, né? O nosso cérebro não entende que isso é forçado. É verdade. E aí ele acha que você está passando por um momento de felicidade. Então, você traz esse estado. Sim. É muito legal. A gente tem que Uma utilizar técnica, essa técnica muito simples, muito simples. Você não gasta nada. Basta você ter uma caneta. Tem o dedão. Né? Põe o dedo, põe, sei lá, qualquer coisa na boca, assim, na horizontal, de maneira que você possa o sorriso. 5 minutinhos, são mais do que suficiente. Você já mudou o seu estado de ânimo. Sim. E aí o seu dia certamente vai ser melhor. Eu sou adepta a um presente por dia. Pro cérebro entender que eu mereço. Então, se eu vi uma coisinha bonitinha numa loja, eu vou comprar por quê? Porque eu mereço. Eu vou fazer o meu doce favorito, não é pro meu filho, é pra mim. Porque eu mereço. Eu posso oferecer para ele, mas eu mereço. E quando eu coloco a intenção de fazer aquele doce para mim, eu tô falando pro meu cérebro, eu tô fazendo porque você merece. E o que é legal é que esse presente não é necessariamente uma coisa comprada. Sim. Né? Esse presente pode ser uma caminhada, esse presente pode ser assistir a um filme, a ler um livro. É o Alguma permitir. coisa que você gosta de fazer e não faz dançar, não faz com muita frequência, né? Uma dica sua, conta pra gente que você gosta, tá? Né, vou falar assim, não deixe as emoções fazerem festas quando algo ruim acontecer. Então, é só essa dica, assim, não permita que as emoções tomem conta quando algo ruim acontecer. Muda o que você está pensando, o que você está sentindo e não se afunde, não deixe a emoção levar você para baixo, para o fundo do poço. É porque a emoção, especialmente a raiva e o medo, né? Elas podem causar diferentes transtornos, diferentes caos, né? E o importante, todo mundo vai ter esses dias
piores, né? Sim, Mas todos. é impossível ficar sempre uhul, né? É Nossa. impossível. Mas quando a gente perceber que a gente está aí mais para baixo, é já fazer algo para levantar e não ficar, porque tem muita gente que cai e fica lá meses, anos. Se você permitir que as emoções façam festa naquilo que é ruim, você vai ficar ali um dia, 2, e você perdeu aquele tempo. E tudo, a única coisa justa que nós temos no mundo é o nosso tempo. Então, ele é igual para todo mundo. Então, quanto menos tempo você perder com emoções ruins, aconteceu o problema? Aconteceu. Você vai lá, se acolhe, e tudo bem, né? Fica triste, chora, é isso mesmo, faz parte do processo, mas não permita ficar ali 2, 3 dias afundado naquela emoção. Não, levanta, vai dar uma caminhada, aí sim entra o presente, né? Aí sim entra, vou buscar uma ajuda, vou buscar, e sai de alguma forma. Você precisa trabalhar cada vez mais rápido essas emoções e acho que ressignificando, né? Ressignificando elas para que você possa cada vez mais rápido aí se recuperar. É importante a gente falar uma coisa sobre as emoções, né? A gente entende raiva e medo como emoções ruins, amor e alegria, por exemplo, como emoções boas. Na verdade, elas são neutras. Depende de como a gente encara. E a gente precisa da raiva e precisa do medo em equilíbrio. Se a gente não tem medo, a gente sai fazendo um monte de bobagem por aí, sem medo das consequências, né? Então precisamos do medo. Também precisamos da raiva. Quando a nossa raiva está no lugar dela, nem mais nem menos, ela nos ajuda a sair da zona de conforto. Agir, né? A reagir. Então, Ela impulsiona, né? A raiva impulsiona. Exatamente. É o equilíbrio, né? Esse estar em uhul o tempo todo também não é bacana. A gente passa como bobo da corte. Exatamente. Não é? Então, a gente precisa do amor? Obviamente precisamos do amor. Mas também não pode ser demais. Porque quando ele é demais, ele sufoca o outro. E aí, quando ele sufoca o outro tende a fugir da gente. Porque a gente não tá dando espaço. Isso poderia ser um tema de outro programa, né? Amar demais. Exatamente. Por quê, gente? Porque é isso, né? Quem assistiu divertidamente viu de uma maneira bem lúdica o que as emoções podem fazer com a gente. Precisamos de todas elas em equilíbrio, porque aí a gente segue a vida numa boa, enfrentando os desafios, encarando os problemas com foco na solução e não nos problemas. Aí muda a perspectiva, É isso aí. não é? Sim. E a minha dica é ame-se, né? Ninguém vai amar mais você do que você mesmo. Então, olha no espelho e fala o quanto você se ama, quanto você se gosta. E mesmo se você achar que tem uma gordurinha, poxa, eu vou queimar aquilo e vou ficar melhor ainda, né? Mas ame-se. E se você, como eu, não conseguiu queimar todas as gordurinhas, Ame-se de qualquer também com as gordurinhas mesmo. E usando as gordurinhas a seu favor, porque elas também podem ser o charme. Olha, Não é, minha gente? A gente tem que aproveitar tudo que a gente tem. Inclusive as coisas que a gente não gosta muito, né? Para provocar, para nos provocar e para provocar as outras pessoas. Não é? É o velho ditado, né? Se todo mundo gostar do verde, o que será o azul? Então, Exatamente. Então é isso, minha gente. A gente vai ficando por aqui e nos encontramos no próximo Bem Natural. A gente tem programa novo todas as terças e quintas, às 19h30. Tchau, tchau. Tchau, tchau.